Oxe, olha o de máscara, atrapalhando tudo aqui a entrada. Licença, tá, gente? Um momentinho. Oi? Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo na paz, suavidade. Amanhã de terça linda e maravilhosa. Suavidade, né, gente? Oi? Foi o que, Bia? Foi o que, Bia? Antes que vocês pensem que eu estou falando aqui sozinho, Bia, ela fica falando com a gente aqui através do ponto, tá certo? E ela acabou de dizer, professor, que eu estou lindo e maravilhoso hoje, olha. Obrigado, Bia. Vindo de você, eu fico assim lisonjeado, tá certo? Só que o ponto está ruim, eu vou tirar também ele hoje, tá bom? E hoje, aqui junto comigo, quem que se encontra aqui? O nosso queridíssimo professor Alami. Tudo bem, professor Alami? Bom dia. Bom dia, galera. Imagina juntando duas figuras, o professor lindo e o sarado. Pode dar outra, pode dar, gente. Mas, ó, só para lembrar, professor de Geografia, a gente está aqui juntos, é uma equipe, tá? Vocês não sabem, quando ele fala Bia, é esse grupo de pessoas. Bia representa uma multidão que está por trás dessas câmeras, cara. Chegaram aqui 5 horas da manhã, se prepararam tudo aqui, e estão aqui desde manhã se preparando aqui. Tá vendo aqui nossa colega aqui com vocês aqui fazendo a tradução do que a gente está falando. Mas uma coisa importante, aula de geografia sempre necessário o quê? Caderninho do lado, anotações, o professor falou, entendeu, vai jogando. Mas tem o professor que está aí, cara, bate um papo com ele que a gente vai falar aqui. Vamos embora? Vamos embora, vamos embora. Nossa aula de hoje sobre o quê? Tempo e clima e ciclo da água. Vamos embora tranquilo? Só que antes de iniciar nossa aula, né, nós sempre aqui lembramos a você que nós temos lá o nosso canal no YouTube, que essa aula vai estar lá disponível, o nosso videozinho. Você vai chegar lá, vai deixar seu comentário, sua dúvida que ficou. A gente acompanha, vem aqui na próxima aula, tira sua dúvida e tudo tranquilo, beleza? Suave. Vamos embora. Antes também tem um recadinho, porque a gente temos um conjunto de disciplinas, né? E aí vai uma conversando com a outra. E português tem uma coisinha, ó, pode ver na sua tela, interpretação de texto, lá em português, que é extremamente importante para você entender cada disciplina. Não só português, geografia, história, matemática, fica atento às aulas de interpretação de texto. A professora ali de matemática, que vai entrar junto com a gente aqui daqui a pouco, fez: oxente, é sim, professora. Se você lê uma questão e não consegue interpretar ela direito o que ela pediu, você pode até fazer o cálculo direitinho, mas não sabe montar. Por isso você tem que saber interpretar, beleza? E a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a interpretação de texto, porque, ó, vê só, acompanha lá. Diferença entre clima e tempo. Você não pode sair dessa aula de hoje sem saber a diferença de tempo e clima. Vê só, tempo é o estado da atmosfera de um determinado local e um determinado momento. Então, vê só, é o estado. Esse estado aí quer dizer o quê? Como ele está. Por exemplo, eu estou aqui como aqui para vocês, ó, em pé. Eu posso também mudar o meu estado e estar aqui em pé, ó, dormindo. É o estado momentâneo da atmosfera. Atmosfera. Mas, professor, o que é atmosfera? Professor Alami, nos ajude, nos esclareça. O que seria a atmosfera, professor Alami? Como o professor falou aqui, gente, as matérias se ligam. Eu vou logo pegar a palavra atmosfera. Vem do grego, átomos, tá? Gases, esfera, planeta. Então, quando eu junto essas duas palavras, professor, aí eu começo a pensar, são gases que envolvem o planeta ou que estão no planeta. Mas esses gases têm uma função fundamental, gente. Se não houvesse esses gases, tá? Os raios ultravioletas do Sol torrariam, eu ficaria mais preto do que eu sou, ó, mais pretinho, desaparecia, nem vida ia ter. Então tem uma função muito importante, mas são os gases que estão envolvidos à Terra, tá? Por isso que se dá o nome de atmosfera. Átomos, está dizendo de gases, e esfera do planeta Terra. Deu para ser claro, professor? Tem mais alguma coisa? Deu, professor, super tranquilo, de boa. Então você que está aí na sua casa, não esquece. Tempo é o estado momentâneo dessa atmosfera. Então, não sei se você está aí na sua sala, se você está no terraço da sua casa, na casa da sua avó, se você olhar pela janela ou se sair fora. Agora é para voltar, viu? É para ir olhar e voltar para a aula, tá certo? Eu não sei se o dia vai estar ensolarado, se o dia vai estar chuvoso. Então você não vai dizer: eita, professor, o clima hoje está chuvoso, o clima hoje está ensolarado. Não, é o
tempo. Nós estamos falando do estado momentâneo. É o tempo. E o clima, professor, vai ser o quê? Acompanha comigo aí na leitura. Ó. Clima é a sucessão dos estados de tempo da atmosfera em um determinado lugar, mas só que variando. Ó. Nós precisamos fazer uma análise estatística de dados, esse conjunto de tempos, de dias, que vai dar aquele nosso clima do local. Então, vai depender lá, ó, vai esperar 25 a 30 anos, que é justamente aqui. Ó. Deixa eu passar no próximo slide, que tem aqui, ó. Aqui nós temos a professora Vanessa, né, tomando uma água, dando aquele mergulho, porque o tempo está ensolarado, né, o tempo está quente, não é o clima. Mas aqui, ó, tá vendo, ó, em sua tela, esses equipamentos aqui, ó, no lado oposto às nuvens e o sol, equipamentos como esse fazem análise, né, do tempo atmosférico e aí vai juntando ao longo dos anos, de 25 a 30 anos, para dar a característica climática daquele lugar. Beleza? O tempo momentâneo. Clima, a análise sucessiva de 25 a 30 anos da atmosfera daquele local. Gente, não tem mistério sobre isso. Agora, quando a gente fala de clima, e tem essa questão de levantar dados sucessivos, nós temos aqui ó, um exemplo de um climograma. E eu sei que vocês já viram a elaboração de gráficos como esse na disciplina de matemática. Vocês se ligaram que eu falei aqui logo cedo com a professora de matemática que estava ali agoniada, aquela coisa, interpretação de texto, e ela veio aqui nos explicar como é que a gente elabora, porque nós temos lá o clima e o tempo, não é uma coisa assim homogênea. Sempre tem aquela variação. Um dia hoje é 25 graus, amanhã é 27. Por isso que esse gráfico, ele vai dar essa variação. Mas, como a gente vai conversar agora com a professora de matemática, ela vai dar uma propriedade maior, como a gente monta esse gráfico. Bom dia, professora. Eita, bom dia, ó. Bom dia, professora Briane, tudo bem? Bom dia, professor Gilson. Bom dia, professor Alami. Ele estava por aqui, já deu uma saída, já tomei o lugar dele, para a gente poder conversar hoje sobre a questão do gráfico, né, gente? Olha só, primeiro a gente vai fazer essa ideia da inserção estatística. E olha, professor, a interpretação é importante para todo mundo. Viu? Isso, exato. Eu disse no começo que essa ideia interpretativa que a gente tem, ela tem que ser vista, ela tem que ser analisada nesse conceito de tentar entender as informações das questões, para a gente poder montar. Eu estava concordando com o senhor, e o senhor achava que eu estava... Foi. Perdão. Então, vamos analisar ali a parte do gráfico. Vamos lá. Onde a gente fala dessa ideia da relação de acompanhamento, né? Então, Diga. Então, nós estamos aqui, ó, nosso gráfico, nossa tela. Gente, ao vivo é assim, ó, isso é televisão, acontecem os imprevistos, e nós temos aqui um gráfico, que é a nossa professora de matemática, eu creio que ainda vai dar tempo dela retornar para explicar direito a informação dele, mas vamos adiantando aqui, para não perdermos tempo. Então, ó, duas frasezinhas, para deixar bem claro o conceito de tempo e clima. Choveu hoje, tempo. Chove sempre nesta época do ano, clima. Então, se lembra lá, estado momentâneo, tempo, choveu hoje, tempo. Análise sucessiva de dados estatísticos de 25 a 30 anos, clima. Chove sempre nesta época do ano, clima. Beleza, gente? Será que a gente agora já consegue trazer de volta a nossa queridíssima professora Briane de matemática para explicar esse gráfico para a gente? Vamos lá, professora. Bom dia. tá, gente? E aí, foi? Foi? Tudo certo? Oi? Acho que não, hein? Vamos seguindo, gente. Vamos seguindo. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Beleza. Então, nessa questão de variações climáticas, nós temos os fatores que vão contribuir para essa variação. O primeiro que aparece aqui, ó, é a nossa querida latitude. Aí você vai ficar assim pensando, né? O que seria a latitude? Vamos entender direitinho? A latitude, ó, ela varia em relação ao paralelo do Equador. Como vocês estão vendo aí na sua tela, nós dividimos nosso globo terrestre para nós podermos nos localizarmos nele em paralelos e meridianos, e a latitude vai se referenciar
aos paralelos. Principalmente não, vai estar referenciada ao paralelo principal, que marca 0, divide o globo ao meio entre norte e sul, que é a linha do Equador. Então, vocês reparam aí na sua tela que varia positivamente para o norte e varia positivamente para o sul. Mas aí, professor, por que a latitude vai ser um fator climático? Por causa disso aqui, ó, gente. Próximo slide, ó. Tá vendo aí? Acompanha na sua tela. A questão da incidência da radiação solar. Percebam que as regiões mais centrais, ó, tá vendo a linhazinha vermelha, marcando 0, o Equador, vai receber primeiro a incidência solar. Percebam que as áreas polares, a radiação solar, né, ela demora um pouco a chegar. Por isso que essa região central, ela vai ser mais quente em relação às demais. Por isso que a latitude é um importante fator climático. Será que a gente agora consegue trazer? Não, né? Não, vamos embora, seguindo. Deixa para depois. Vamos embora. O próximo fator climático, nós vamos agora tratar a altitude. Vamos lá, lê comigo, Laura. Quanto mais alto o relevo, mais frio o lugar. Quanto mais baixo, mais quente o lugar. Por que isso? Vem no próximo tópico, ó. Quanto mais alto o relevo, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo o relevo, maior a pressão atmosférica. Vamos entender direitinho isso aí, o que é maior pressão atmosférica, o que é menor pressão atmosférica. Como vocês viram no início da aula, o professor explicou muito bem o conceito de atmosfera, que é justamente o conjunto de gases. Então, trazendo a imagem para mim aqui agora, nós vamos exemplificar para vocês. Por exemplo, vamos dizer que eu sou aqui a atmosfera e estou sofrendo a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Vai estar me pressionando. Então, estou aqui, ó, sendo pressionado pela pressão atmosférica. Repara lá que ele diz, ó, quanto mais baixo, maior a pressão atmosférica. Ou seja, aqui embaixo, ó, estamos tendo aqui uma maior pressão atmosférica. A circulação de ventos aqui está bem espremida. Quando a gente vai subindo, será que eu consigo? Subindo, nós vamos ter o quê? Uma menor pressão atmosférica. Nós estamos aqui num relevo mais alto e vamos ter o quê? Aqui uma maior circulação de ar. Por isso que quanto maior o relevo, menor a pressão atmosférica, maior o relevo, menor a pressão atmosférica, maior a circulação de ar, mais frio. Baixou aqui, ó, aumentou a pressão, diminuiu a circulação de ventos de ar, mais quente. Beleza? Tranquilidade. Nós temos... isso que eu sou baixinha, professor. Tá vendo só? É mesmo? Tranquilidade. Os problemas aqui são resolvidos assim, ó, rapidinho. A equipe super ajudando a gente, né, nessa dinâmica de aula ao vivo. Essas coisas podem acontecer, não é verdade? Exatamente. Minha gente, isso é televisão, gente. Vocês viram que eu joguei o ponto fora, já não sei nem o que Bia tá falando mais comigo aqui. Mas tá maravilhoso, né? Podemos agora explicar aquele gráfico, né, professora? Vamos lá? Que eu voltasse aí antes. Vamos lá, vamos lá. Esse aí. Esse? Esse daí. Beleza. Nesse caso aí, a gente já está trabalhando. Gente, como é que ia ser geografia sem matemática? Me diga. Não ia dar certo. Melhorou até a qualidade de imagem aqui. Vamos embora. Olha só, a gente está observando aí essa parte do eixo, né, 0, do eixo central. Para cima, a gente tem a divisão positiva, né? Isso. E para baixo, a gente tem a divisão negativa. Então, a gente já vai ver essa ideia de observar esse referencial para cima e para baixo. Mas eu vou contemplar esse exemplo em outro momento, porque ele me chamou aqui para a gente falar do gráfico, do climograma. Então, a gente viu que essa interpretação gráfica, pessoal, nessa ideia de usar barras ou linhas, ela pode se adequar a várias situações, não é verdade? Só que o que eu preciso perceber? A intenção de expor um gráfico é que a gente consiga ler as informações de maneira a entender essa individualidade, essa pontualidade de informação ou essa continuidade. Observa aí que as barrinhas azuis, elas representam a precipitação, né? Precipitação de chuva, não é isso, professor? Isso. Então, a gente observa que é um dado pontual, uma quantidade referente àquele mês. Fez-se ali um cálculo referente à média de precipitação em janeiro, em fevereiro e assim por diante. Então, está se colocando um número referencial de acordo com a precipitação daquele mês.
Porém, a gente está observando que o gráfico vermelhinho, ele é uma linha. Ele mostra uma ideia de continuidade da temperatura. A temperatura não está, por exemplo, 25 graus e do nada ela muda para 0 graus. Não é assim que acontece. Se houver uma mudança dessa, ela vai diminuindo gradativamente. Então, esse gráfico, nesse formato de linha, ele possibilita essa interpretação de continuidade. Se a gente observar ali o gráfico que a gente está expondo aí no slide, a gente tem de janeiro a fevereiro, em tese, uma temperatura constante, né? Isso. E aí a gente observa que de fevereiro para março, essa linha ela desce um pouquinho. Então essa temperatura foi diminuindo, né? Uma temperatura média aí de um mês para o outro foi diminuindo. Diferente do que acontece a partir de março até o mês de setembro, outubro, onde a gente percebe o movimento dessa retinha, ó, crescendo, mas ele está acompanhando esse crescimento, né? Em algum momento a gente vai ter uma mudança de temperatura rápida, mas ainda assim, para chegar, por exemplo, do 25 ao 30, ela vai passar por todas as temperaturas, mesmo que seja numa velocidade rápida, para que a gente consiga atingir essa temperatura, né? Não é uma mudança do 25 para o 30 sem esse acompanhamento, tá, gente? Então, quando vocês forem estudar essa interpretação visual do texto, professor, inclusive, porque a gente tem o gráfico fazendo essa representação, tá certo? Quando vocês forem fazer essa interpretação, percebam a intenção que aquele gráfico quer passar. No caso das barrinhas, foram informações pontuais naquele mês. No caso do gráfico de linha, a gente teve um acompanhamento sucessivo da mudança de temperatura, né? Da continuidade dessa mudança de temperatura. Bom, professor, espero que eu tenha ajudado, Show, e maravilha. agradeço a equipe que já ajudou aqui nos problemas técnicos. É aquela coisa toda, né? A gente está aqui para transmitir conhecimento da melhor maneira. Muitíssimo obrigado, professora. Vamos sempre explorar, viu? Tá certo. Perceberam que ela é boa também em geografia, que ela tem lá precipitação, nem falei para vocês, né? Falou em precipitação, é chuva. Mas a professora lá, ó, já deixou esse toque para vocês. Vamos lá, obrigado, professora. Tchau, tchau. Vamos aqui, ó, adiantando a nossa aula. Nós estávamos falando aqui, ó, da altitude interferindo no relevo na questão da pressão atmosférica. Beleza, você já viu aqui o exemplo, tranquilo, suavidade. Pronto, nós chegamos aqui a um exemplo nosso, aqui do nosso estado, né? Na cidade de Garanhuns, ó, reparem aí na matéria, que diz que Garanhuns é a Suíça pernambucana. O professor Alamin ainda não retornou, mas como é que a gente vai tratar essa questão? Por que a Suíça pernambucana? Deixa eu vir aqui, calma, pronto. Não tem no próximo slide, mas é o seguinte, Garanhuns é uma coisa que a gente chama de uma área de exceção. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai em Garanhuns, a gente chega lá aquele clima frio, uma região mais chuvosa. Por exemplo, quando a gente chega lá, a gente tem que subir, né, pela serra, né? E é uma região mais alta, por isso, se lembra lá, né? Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, maior a circulação de vento, por isso que vai ser uma área mais fria. Isso aí vocês não devem esquecer, beleza? Vamos lá adiantando. Mais um fator climático, maritimidade e continentalidade, quase que não sai. Maritimidade, justamente falando do mar. A interferência do mar na definição do clima daquele local. Aquelas cidades mais próximas ao litoral, na região leste aqui do nosso país, ela vai ter essa interferência dos oceanos no clima. Já a continentalidade é justamente mais distante do mar. Não temos assim tanta interferência dos oceanos interferindo no clima daquele local. Vão ser outros fatores, barreiras topográficas, que no caso é o relevo. Tudo isso vai contribuir para definir o clima daquele local. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, a altitude seria uma delas, né? Seguindo, as correntes marítimas, que vai justamente dar essa característica, né, de um clima mais quente, um clima mais frio, toda essa variação climática, tá certo? Vindo dessas correntes oceânicas, que vem trazendo justamente as características dessas águas que são um pouco mais quentes, um pouco mais frias, e traz essas características para os oceanos, beleza, gente? Para os oceanos não, né? Para os continentes. Temos também as nossas queridíssimas massas de ar, que também é um importante fator climático. E agora chegamos aqui à nossa variação climática. Ó. Vemos que o nosso país tem uma extensa variação climática, né? Clima equatorial, tropical, semiárido,
tropical atlântico, tropical de altitude, subtropical, tudo isso aí também vai interferir nas características da vegetação. O clima também interfere muito nas características da vegetação. O professor Lamy já está de volta, daqui a pouco a gente joga aqui um bate-papo com ele. Pronto, podemos colocar o professor Lamy agora. Zona intertropical. Eita, professor Lamy, enquanto eu tomo uma aguinha ali, o que seria essa zona intertropical, professor? Rapaz, é interessante, porque vendo o professor Gilson falar, eu comecei a me lembrar, ele falou de Garanhuns, eu me lembrei de Triunfo, eu fui em Triunfo, porque aí eu ficava perguntando, que frio aqui em Triunfo. Mas você que está em Casa Amarela, em Imbura, tem determinada época do ano aqui, que aí você chega lá, mas rapaz, tá muito frio aqui. Aí quando você desce um pouquinho, vai para o Recife, tá diferente. Por quê? Aí a gente começa a entender agora por quê, não é? Mas aí ele falou a questão também do mar, aí eu fiquei pensando assim, rapaz, será que porque a gente em Recife está muito perto do mar e está sofrendo toda essa influência dos oceanos, tem hora que está muito frio, tem hora que está muito quente, então a gente fica. Mas ele me perguntou sobre zonas intertropicais. Vocês já estudaram, viram o globo? Vocês viram agora, falando ali da linha... Você sabe que o globo é dividido em linha imaginária, né, professor? Exato. Aí eu tenho um Equador, que é uma linha imaginária. Paralelo. Eu tenho pares paralelos lá. Aí Meridianos. eu tenho tem um meridiano que... Fale, Greno, ixi. Olha, ele sabia que eu ia falar, por isso que ele disse, que ele sabia que eu ia travar a língua, tá vendo aí, ó. Ele sabia. Aí tem esse meridiano e tem os trópicos. Então, essas zonas intertropicais são essas zonas onde praticamente no Equador, onde o sol interfere direto, é mais quente. Então, quem fica nessas linhas intertropicais são aquela questão das temperaturas mais altas, que varia no clima, em tudo, e o professor está só mandando a bola para vocês aí. Vamos lá, pessoal, seguimos a nossa aula, chegamos aqui agora no ciclo da água. O que seria o ciclo da água? Vamos ler e interpretar junto comigo, olha lá. É o nome que se dá à movimentação constante da água na Terra e na atmosfera. Você já sabe o que é a atmosfera. Esse ciclo ocorre há bilhões de anos e é essencial para a vida do nosso planeta. Com ele, a água não apenas muda de lugar, mas também de estado físico, variando entre os estados gasoso, quando evapora, sólido, quando congela, e líquido. Vamos entender esse processozinho aqui no próximo slide. Ó. Acompanha aí. Ó. Nós temos aqui o nosso planeta, né? O nosso ambiente. E nós temos aqui os 3 exemplos. Ó. Nós temos a água aqui embaixo, nos solos, infiltrando ali. Ó, e nós vamos ter o movimento de vaporização. Ou também a gente pode chamar assim de evaporação ou evapotranspiração, porque vai ser a junção dos dois. A evaporação da água nessa questão dos solos e a transpiração das folhas das plantas. Por isso que leva o nome de evapotranspiração. Então nós vamos ter aí essa evaporação no estado gasoso, vai se tornar em líquido lá em cima, ou na condensação, até que precipita, que é a nossa chuva. E aí esse ciclo vai se renovando, evapora, condensa, precipita, evapora, condensa e precipita. Esse aí é o nosso ciclo da água, beleza? Aqui nós temos a questão de impermeabilização de solos, né? Que você vê lá, ó, 2 cidadezinhas, uma que mantém a área verde, ó, principalmente nas encostas, e a outra de baixo não. O que é que acontece quando chove na cidade de baixo, que não tem mais a área vegetal, ó, alaga as casas de baixo. É um problema aí urbano. Beleza? Tranquilidade? Beleza, professor? É isso aí, né? Nós temos aqui uma próxima imagem, professor Lamy, que retrata muito bem isso, né? A mal ocupação dos solos, não é isso, professor? É verdade, gente. Vocês tiveram, ou vão ter ainda, na aula de sustentabilidade, essa questão do zoneamento. As cidades crescem de formas não planejadas, tá? Não por culpa de quem está lá, e nem de culpa do governo, culpa do aumento da população e a moradia é um direito de todos. Então, quando cresce de uma forma desordenada, e aí o que acontece? O solo é afetado, porque como não tem uma drenagem correta, as águas não estão indo lá mais para os lençóis freáticos, aí todo um contexto, professor, que aí é mais aula para discutir sobre isso aí. Verdade. Vamos embora, vamos seguindo, nós estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. Eu não estou com ponto, mas estou levando pressão ali. Nós temos aqui agora a distribuição das águas do nosso planeta. Nós temos lá 97% em oceanos e 3% é que é de água potável. Aí desses 3%, ó, 70% em geleiras e icebergs, congeladas. E aí vai desencadeando os outros 30%, ó, 29% em aquíferos e 1% em rios e lagos e solos da nossa
Biota. Biota que você vê lá com a sua professora de ciências, hein? Vamos lá, seguindo. Agora vamos deixar mais fácil. Eu não sei se o professor Alamir vai querer cantar aqui junto comigo, né? Mas chegamos aqui ao momento, ó, vamos cantar uma musicazinha para que vocês fixem bem essa questão de tempo e clima e que nunca mais vocês esqueçam. Então, ó, professor Alamir, acompanha comigo aqui agora, na palma, aqui, ó. Tempo e clima, eu não sei não, o tempo é momentâneo, e o clima não, de novo. Tempo e clima, eu não sei não, o tempo é momentâneo, e o clima não, Você agora não esquece, né? Tempo é momentâneo, clima não, beleza? Avança aqui, avança. Então podemos afirmar, o que é que podemos afirmar? Nos ajude aí a entender aqui agora, ó. O clima pode mudar várias vezes no dia, ou o tempo pode mudar várias vezes no dia? E aí, meu queridíssimo aluno, é o clima que muda várias vezes no dia ou o tempo? E aí, professor Alamir, é o clima, é o tempo? E aí eu vou jogar de volta para vocês. O tempo hoje mudou ou foi o clima que mudou? E aí, você agora já tem condições de responder. Exato. Vocês aí gritam aí o quê? O tempo! E aqui nós temos ó, um exercíciozinho de memorização, vocês se lembram lá, né, do ciclo da água, né? Onde é que vamos encaixar aqui cada palavra? Onde é que vai condensação? Onde é que vai evaporação? Onde é que vai precipitação? Vamos ver aqui no próximo slide. Não deu nem tempo de dar um drama aqui para os meninos. Olha lá, evapora, condensa e precipita. Beleza, gente? Tranquilidade. Essa foi a nossa aula. Vamos terminar cantando a nossa musicazinha do Tempo e Clima. Vamos lá, para terminar da forma bem animada. Aqui, ó. Tempo e clima, eu não sei não, o tempo é momentâneo, e o clima não, Tchau, gente, beleza, pessoal? Até a próxima, gente, tamo juntos.